Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. Hoje nós vamos falar sobre a visão que Pedro, Tiago e João teve da transfiguração de Jesus, onde o Senhor encontrou Elias, Moisés e eles falaram acerca da sua morte que ele iria enfrentar em Jerusalém. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você tem a capacidade de controlar os seus impulsos e as suas emoções, evitando vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode também trazer cura física para o seu corpo e para a sua mente. Para que você possa compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo! Evangelho de Jesus Cristo conforme narrou São Lucas, no capítulo 9, verso 33 ao 35. Essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. E aconteceu que aqueles se apartaram dele. Disse Pedro a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, sem saber o que dizia. E dizendo eles isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Depois de realizar muitos prodígios e sinais e maravilhas, Jesus, 8 dias depois, se reuniu com os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, para orar. E enquanto ele orava, o seu rosto resplandeceu. E ali se apresentou junto dele Elias e Moisés, que falavam com ele acerca da morte que ele teria em Jerusalém. Pedro, impactado com a visão que acabou de contemplar e um pouco sonolento, sem saber o que dizer, disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos uma tenda para ti, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias. E imediatamente eles foram envolvidos com uma nuvem de fumaça. E essa nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, eu o ouvi. Eis a explicação dessa visão extraordinária. Elias representava os profetas, Moisés representava a lei. Jesus representava a nova aliança feita no seu sangue precioso, uma nova era de adoração. A ideia de Pedro construir 3 tendas era totalmente compreensível, uma vez que na antiga aliança a adoração ao Senhor era limitada a um templo físico. O Espírito Santo vinha sobre medida e depois ele saía. Ele não permanecia dentro dos nossos corações. Outrora, somente limitado às tendas e os templos. Agora, onde quer que a nuvem esteja, nós podemos o adorar. Ou seja, onde nós podemos respirar, nós também podemos o adorar. Não somente nas tendas e no templo, mas em qualquer lugar nós podemos ter a nossa adoração e a nossa devoção. E com uma vantagem: naquela época, na antiga aliança, o Espírito vinha em porção, cumpria o propósito estabelecido pelo Senhor, depois era retirado. Hoje nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo habitando dentro de nós. Por essa razão, o texto mostra que houve imediatamente a intervenção do Deus Pai, que trouxe uma nuvem, que os envolveu com a sua sombra. E assim todos eles foram envolvidos com aquela nuvem e a voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Certamente eu acredito e me sinto vivendo numa época privilegiada. Por que uma época privilegiada? Na antiga aliança, o Espírito de Deus ele vinha em porções, cumpria o propósito ao qual era designado e voltava para o Pai, como por exemplo, a construção do tabernáculo. O Senhor mandou o Espírito Santo que deu inteligência para aqueles homens construir, inteligências para eles lidar com ouro, prata, tecidos finos, e posteriormente o Espírito saía deles. De igual modo, os profetas também não era diferente. O Espírito Santo vinha até o profeta, usava a boca do profeta e depois se retirava. Hoje nós temos o privilégio de poder adorar o Senhor não somente nas tendas
nos templos, mas nós podemos fazer a nossa adoração aqui, como por exemplo, eu estou no carro nesse momento, eu posso fazer a minha adoração ao Senhor. E com uma vantagem, o Espírito Santo, ele não vai vir me visitar, porque ele já está habitando conosco. A partir do momento que o Senhor foi para a cruz, ele já nos fez a sua habitação. E muitas das vezes a gente não faz jus a esse benefício, a esse privilégio. Nós temos a oportunidade de buscar ao Senhor e ter Ele habitando dentro de nós. Podemos clamar a Ele e sentir a sua presença onde quer que nós estejamos, lembrando que isso não nos isenta a não frequentar os cultos no templo. A palavra do Senhor ela é categórica em nos afirmar que nós devemos congregar e não deixamos a comunhão com os santos, porque é na comunhão dos santos que eu deixo de ser um mero membro de Cristo e me torno um corpo com os outros membros de Cristo. Então, o fato de nós podermos adorar Ele em espírito e em verdade, onde quer que nós estejamos, no carro, no ônibus, na escola, em casa, não nos isenta de estarmos no ajuntamento, porque é no ajuntamento que a bênção do Senhor ela é liberada sobre o corpo. Quando o texto diz que Pedro, sem saber o que dizer, disse: Senhor, bom é estarmos aqui, e declarou: vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés. Certamente, ele estava impactado com a visão. Se coloca no lugar de Pedro. O rosto de Jesus brilhava, estava resplandecente. Ele viu Elias, ele viu Moisés. Então, imagine que cena impactante. E ele também não tinha a informação que eu e você temos hoje em dia. Pedro ele ainda estava na transição da lei e a graça, então ele ainda tinha a porção do Espírito sobre medida, ele não tinha a porção do Espírito em abundância. E fazer tendas é a limitação da antiga aliança, porque o Espírito vinha, se manifestava e voltava para o Pai. Hoje, assim como uma nuvem, como o ar que nós respiramos, nós temos total liberdade de o adorar e o buscar onde quer que estejamos, sem nos esquecer de congregar junto com os irmãos. E até mesmo para desconstruir aquela ideia limitada de Pedro de construir as 3 tendas, veio a intervenção imediata do Pai com aquela nuvem que o cobriu com a sombra dele e disse: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. E aquela nuvem, ela causou tamanho espanto por eles, porque eles não estavam esperando tamanha glória e tamanha presença. E hoje nós temos a graça de forma abundante. Então que nós não venhamos desprezar a graça por termos em uma quantidade ilimitada, mas que nós possamos fazer jus, porque outrora aqueles discípulos eles almejavam a presença do Senhor e não tinham e não compreendiam. Hoje a graça nos alcançou. Hoje o Filho ele habita dentro de nós e não temos mais o Espírito por porção, mas temos a vantagem e temos o privilégio dele poder habitar dentro de nós. Não só uma visitação, mas habitação. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.